informar, quando da nomeação do professor substituto no Diário Oficial do Distrito Federal, o nome completo e a matrícula do professor efetivo, ora substituído, e da outras providências. Hoje nós temos no Distrito Federal um problema muito sério. Nós temos professores substitutos que substituem a quem? A lei é muito clara. A lei já existente nos diz que o professor substituto será convocado para suprir a falta de docente da carreira decorrente afastamento para capacitação, afastamento ou licença de concessão obrigatória. Por que é que, ao se convocar um professor substituto, não se faz por meio do Diário Oficial? E por que é que não se diz o nome do professor que está sendo substituído, já que a lei é clara quanto às ocasiões em que um professor pode ser substituído? O resto, qualquer coisa que esteja fora disso, é colocar professor substituto indevidamente. Portanto, esse projeto de lei resolve parte do problema. No artigo 1º do projeto apresentado por mim, eu proponho o professor substituto promovido pela Secretaria de Educação e publicado no Diário Oficial do DF, deverá informar obrigatoriamente o nome completo do professor substituto nomeado. E também deverá informar o nome completo, o número da matrícula do professor efetivo legalmente afastado ou em gozo de licença de concessão obrigatória. Esses são os únicos casos em que a lei permite que um professor substituto assuma a vaga. No artigo 2º, eu proponho: ficam nulas de pleno direito todas as nomeações de professores substitutos que contrariam o disposto nessa lei. Eu acho que essa é uma proposta importante para esse governo. Eu acho que esse governo que eu ajudei a construir, que eu ajudei a eleger, e que tem uma história tradicionalmente ligada à luta dos professores, precisa dar essa demonstração de compromisso com a classe mais importante desse país. Esse governo precisa revolucionar nesse caso, justamente porque há décadas que Brasília tem problema de falta de professores, e já há muitos anos que os professores substitutos têm causado, não eles em si, mas a forma como são convocados, tem causado uma série de constrangimentos. Então é muito ruim. Eu creio que um professor substituto deve substituir alguém. E pela transparência e lisura do processo, é preciso que o nome do professor substituído esteja no Diário Oficial, bem como o nome do seu substituto. Isso revolucionaria a educação em Brasília e nos permitiria dar um passo adiante. Nos permitiria sair de uma briga que já existe há tanto tempo e entrar numa fase de entendimento. Porque o Estado cumpriu a sua parte, promovendo a transparência, a lisura do processo. Não se pode preencher mais de 1000 vagas de professores com professores substitutos. O professor substituto tem ele tem uma função específica, ele substitui alguém por um determinado período de tempo. O professor substituto é um trabalhador importante, mais importante que qualquer briga é que o aluno tenha aula, mas nós podemos sim disciplinar esse processo. E eu tenho certeza que os meus colegas parlamentares, os deputados dessa casa, não vão se furtar o dever de fazer desse governo aqui Nelo Queiroz o governo revolucionário que ele nasceu para ser. É para isso que o governo existe. Esse governo que nós construímos
é um governo que veio para revolucionar a saúde e veio para revolucionar. Muito obrigado. Então, eu acredito que esse governo vai cumprir esse papel, que todos nós esperamos desse governo. Eu sei que muitos aqui apoiaram esse sonho, que era trazer um governo diferente do Distrito Federal, e essa Câmara não vai escutar o seu dever. Esse é um problema antigo e esse problema precisa ser solucionado o mais rápido possível. Por isso, eu peço apoio aos colegas parlamentares para que ajudem na aprovação dessa lei que obriga o governo a nomear o professor substituto em diário oficial e a dizer a quem ele está substituindo. Muito obrigado, essa é a minha exposição.